último personagem dessa semana será Esaú. Esaú, como a gente já sabe, ou muitos já conhecem, é um importante personagem do Antigo Testamento. Até pelo nome fica claro isso. Então, estou gravando uma playlist nesse canal sobre todos os personagens bíblicos de A a Z. E eu já gravei todos os personagens que se iniciam com a letra A, B, C e D. E o livro texto base que está me ajudando nesses vídeos introdutórios é este livro aqui. Tem link na descrição, inclusive. Esaú foi o primeiro dos gêmeos de Isaac e Rebeca. O segundo era Jacó. Então, irmão gêmeo de Jacó. Jacó veio em seguida. Após um trabalho de parto difícil, os meninos se empurraram dentro dela. Esaú nasceu coberto de denso cabelo vermelho. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú, o que foi entendido como um presságio de que Jacó dominaria Esaú. Esaú era um homem grande e forte que gostava de caçar e de ficar ao ar livre, ao passo que Jacó era pequeno e delicado e preferia ficar nas tendas. Também fica bem evidente que Esaú não era muito esperto, enquanto Jacó era astuto e muito inteligente. Isaac, que também era um homem que gostava do ar livre, tinha preferência por Esaú, enquanto Raquel preferia Jacó. Não obstante, Esaú, apesar de ser o favorito de Isaac, não parece ter chegado nem perto de ser o filho ideal. O casamento dele com duas mulheres hititas, cananeias, desgostou os pais, e ele mais tarde, reconhecendo este fato, casou-se com a filha de seu tio Ismael. Certo dia, Esaú estava faminto ao voltar de um longo, mas infrutífero dia de caça. Ao se aproximar do acampamento da família, ele se encontrou com Jacó, que cozinhava um ensopado vermelho. Ele ordenou que Jacó lhe desse um pouco do ensopado e o irmão concordou em fazer isso, mas apenas se Esaú cedesse a ele o direito à primogenitura. Então, Esaú logo concordou com a exigência, demonstrando que dava pouco valor à primogenitura, ou não era muito inteligente para perceber a importância dela. A palavra vermelho, Abdom, por isso, a palavra para vermelho, Abdom, por isso Esaú, que era ruivo, ficou conhecido como Edom. E a nação de seus descendentes também foi chamada de Edom. Depois de obter a primogenitura de Esaú, Jacó só precisava da bênção patriarcal a fim de assegurar sua posição como herdeiro legítimo da liderança de Israel. Na velhice, a visão de Isaac não era boa e pouco antes de sua morte ele ficou totalmente cego. Quando percebeu que estava para morrer, mandou que Esaú caçasse e preparasse a carne de caça da forma como ele gostava. Depois disso, Isaac lhe daria a bênção patriarcal. Rebeca ouviu a conversa. Ela disse a Jacó para matar 2 cabritos para que ela os preparasse da mesma forma que Esaú costumava preparar a caça favorita de Isaac. Depois, Jacó levaria a carne para o cego Isaac, afirmando ser Esaú, e receberia a bênção. Jacó protestou, dizendo que Isaac passaria a mão nele e sentiria que não se tratava de Esaú. Por isso, Rebeca colocou em Jacó as melhores roupas de Esaú e cobriu os braços, as mãos e o pescoço do filho mais novo com a pele do cabrito, para que Jacó tivesse o mesmo cheiro e a mesma textura de Esaú. A seguir, ele levou a carne para Isaac e foi abençoado pelo pai. De início, Isaac ficou em dúvida. Jacó aproximou-se de seu pai Isaac, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Considerava-se a bênção patriarcal irrevogável, por isso, quando Esaú retornou com a caça, já era muito tarde para o rei voltar atrás. Agora, Jacó era o herdeiro legal da liderança da tribo. Esaú implorou que Isaac também o abençoasse, mas ele não podia lhe dar nada além de simples bênção, que qualquer pai daria a um filho. Dali em diante, Esaú seria considerado subserviente a Jacó. Esaú jurou matar Jacó, que fugiu para a terra de Harã, onde viveu 14 anos com o tio Labão. Quando Jacó finalmente retornou a Canaã, enviou mensageiros a Edom, nova terra de Esaú, para dizer-lhe que estava de volta. Os mensageiros retornaram e disseram que Esaú iria ao encontro dele com 400 homens. Jacó ficou aterrorizado e preparou sua tribo para a batalha de forma que pelo menos alguns pudessem sobreviver para perpetuá-la. Naquela noite, ele lutou com o anjo emblemático de sua luta com a própria consciência. No entanto, ao se aproximar de seus homens, abraçou-os. Aparentemente, Esaú estava satisfeito com sua posição como líder dos Edomitas, deu as boas-vindas ao irmão Jacó e o perdoou. Os Edomitas não emigraram para o Egito durante a fome que mandou Jacó para lá, e após o retorno dos hebreus, descendentes de Jacó, a Canaã, os edomitas permaneceram inimigos deles por séculos. Os judeus consideram os edomitas bárbaros e imorais. Paulo mencionou Esaú e por isso os edomitas como exemplo dos que foram rejeitados por Deus. Então esta foi a pequena história bem introdutória, sobre Edom. No vídeo passado tratei sobre Esaradom, um outro personagem. No próximo vídeo, Esdras. Valeu!